Oi, gente! Meu nome é Fernanda, sejam muito bem-vindos ao canal Meu Cérebro Mudou. E hoje a entrevista é muito especial com uma pessoa muito querida para mim, que é a fonoaudióloga Karen Ortiz. A Karen é professora doutora da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, no curso de fonoaudiologia. E eu e a Karen temos uma história de muito antes, porque eu terminei a faculdade, eu fiz fono, né, na USP de Bauru, me formei no final de 98, 99 eu vim para a Escola Paulista fazer especialização. E aí, por mais que eu tenha feito mestrado depois na área de audiologia, na especialização a gente passa por várias áreas. E a Karen foi minha professora na área de distúrbios de linguagem, né, de alteração de fala. E eu era muito fã dela, ela já escrevia livro, eu já achava ela o máximo, todo mundo que faz fono conhece ela. Aí eu sofri um acidente em 2007, 8 anos depois que ela tinha sido minha professora, né? E as minhas amigas fonos, que muitas eram alunas dela também, foram me visitar e desconfiaram das minhas dificuldades. Eu estava sempre perguntando a mesma coisa, dificuldade de atenção, memória, e falaram: Fernanda, você tem que ir para São Paulo fazer uma avaliação. E eu sou de Goiás, eu estava em Goiás. E aí eu falei, tá bom, eu vou, mas tem que ser com a Karen. E eu vim na Escola Paulista de Medicina para fazer uma avaliação com ela. E eu lembro muito bem o quanto foi um choque para mim, porque aí realmente eu vi o quanto eu tinha dificuldade, o quanto as perguntas eram difíceis, eu entender metáfora, abstração era muito difícil. E aí eu fiquei meio chocada assim e falei, nossa, realmente eu preciso de uma terapia, né? E aí a Karen falou, tá bom, eu vou te passar para minhas mestrandas, elas são excelentes, porque eu não tenho tempo de fazer a terapia com você e tal. E eu falei, não, mas tem que ser com você. E ela falou, não, mas eu não tenho tempo. Eu, não, mas tem que ser com você. Eu vou pro seu consultório, eu vou para onde for, tem que ser com você. Lembra, eu não queria desistir. E ela falou, tá bom, Fernando, tá bom, então vai comigo. E aí eu tava aqui nesse consultório, passei muito tempo aqui nesse consultório, 2008, todo aqui. E aí foi muito legal. Ela foi uma parte importante da minha reabilitação, da minha história aí. E eu tenho muito carinho por ela. Por isso hoje é um dia muito especial pra mim estar entrevistando ela. E porque eu sou super fã, né? Karen, muito obrigada por essa entrevista. Muito obrigada por vir aqui expor seus conhecimentos, ajudar as pessoas que sofrem, né, alguma coisa, algum trauma, alguma lesão no cérebro, seja um aneurisma, um AVC, um TCE. E o assunto de hoje vai ser sobre alterações de linguagem, dificuldades de linguagem, de fala, que ocorrem muito após uma lesão, né? Aí eu queria perguntar para a Karen quais as dificuldades mais comuns que aparecem relacionadas à fala e à linguagem após uma lesão cerebral. A gente tem vários tipos e graus de lesão, né? As lesões podem ter várias etiologias, mas considerando a etiologia mais comum, que é o acidente vascular encefálico, né? Ou AVC, ou vulgo derrame. Em geral, as dificuldades são importantes, né? Pacientes ficam com dificuldades de compreensão, né? Essa compreensão tanto oral quanto escrita, então não consegue, leem e não conseguem entender, ou não conseguem nem mais ler, às vezes, na parte da escrita. Às vezes compreendem alguns conteúdos do dia a dia, mas numa uma avaliação um pouco mais minuciosa, a gente sempre detecta algum tipo de alteração da compreensão, então compreender não é mais tão simples para essas pessoas. E as dificuldades que normalmente são mais aparentes são as dificuldades da expressão pela fala. Né? Então a gente tem pacientes com dificuldades muito graves, do tipo não conseguem falar absolutamente nada, e isso pode variar, né? A gente pode ter graus em que pacientes falam um pouco mais, têm um discurso um pouco mais fluente, mas mesmo assim com dificuldades, ou fazem trocas de sons na fala, ou trocam palavras, ou esquecem palavras. Então quando a gente analisa o discurso desse indivíduo, ele nunca está perfeito. Né? Aparece na fala uma dificuldade de expressão. Então, que pode ser desde uma dificuldade muito importante, do tipo, não fala nada, o paciente não consegue falar nada, a família traz essa queixa, ele não fala mais nada depois do AVC, como pode ser uma queixa mais sutil trazida pela família, do tipo, ele fala, mas troca as palavras, ele fala, troca as letras, ele fala e as frases estão incompletas, então ele pode até conseguir se expressar pela fala, mas vai apresentar algum tipo de dificuldade. Sim. E na escrita também, né? Então, quando a gente se preocupa com a linguagem do indivíduo que teve uma lesão, a gente se preocupa em perceber, tanto do ponto de vista da comunicação oral, que significa o que a gente entende daquilo que as pessoas falam, e como a gente expressa um pensamento, uma ideia, né?
quanto da comunicação escrita, então, quanto eu sou capaz de ler e entender e quanto eu sou capaz de escrever, né, conseguir me expressar pela escrita, essas 4 vertentes, vamos pensar assim, né, elas são sempre muito bem avaliadas, né, elas precisam ser bem detalhadas, porque, inclusive, a gente pode ter discrepância entre elas. Então, por exemplo, o paciente pode compreender relativamente bem a fala e não conseguir mais entender nada do que ele lê, ou não conseguir mais ler. Isso né? é muito interessante. Então tem um falseamento aí, né? Às vezes a pessoa fala, o paciente não fala nada, mas ele entende tudo. Quando na verdade a gente sabe que ele entende melhor do que ele fala, mas ele também não entende tudo, né? Então, ou às vezes a gente pergunta para a família, mas ele não fala, mas ele escreve, ele faz gesto, ele se comunica de outra maneira, e a família fala, escrever nunca tentamos. E às vezes a família nem sabe que o paciente por acaso também não escreve mais como antes, não consegue escrever nada, ou escreve com dificuldades, fazendo trocas. Então, são alterações de espectro muito amplo. A gente pode ter casos muito graves, muitíssimo graves, né? Casos bem extremos, e a gente pode ter casos em que o transtorno é um pouco mais leve. Porque eu acho que as pessoas ficam muito atentas à fala, né? Como você falou, tem gente que nunca nem tentou a escrita, porque às vezes fica tão atento, não, ele não fala, então ele não se comunica, e pode se comunicar por outras sem dúvida maneiras, né? E às vezes nem foi testado também, né? Nem foi testado. Mas tudo tem que ser trabalhado para a pessoa chegar num grau de comunicação, né? O trabalho, acho que do fonoaudiólogo é ajudar as pessoas voltarem a se comunicar de alguma forma, mesmo aquelas que têm dificuldade, talvez nunca vão voltar a se reabilitar 100%, né? A gente faz na avaliação inicial, a gente procura verificar todas as dificuldades que o paciente tem nos vários níveis de processamento da informação, né? Dos sons, das palavras, da sintaxe, das sentenças, do discurso, então todos os níveis são mapeados. E aí a gente faz um programa de reabilitação, a gente busca fazer um programa ideal, um programa considerando que o paciente vai responder para tudo. Eventualmente nós sabemos, até pelo fator de prognóstico, a expectativa é que ele não consiga tudo, mas que ele consiga bastante. Agora, nos casos extremos em que o paciente responde mal à intervenção, né? Então cursa ainda com uma dificuldade, não está respondendo para os sistemas que a gente está trabalhando, que a gente está tentando melhorar, a nossa prioridade ela é sempre a comunicação. Então, se você falar assim, se eu receber um paciente hoje que não fala nada, eu vou tentar reabilitar a fala, mas eu não vou deixar esse paciente sem se comunicar. Então, se ao longo do meu tratamento eu vejo que o paciente responde aquém da expectativa, né? É claro que a minha meta ainda continua sendo a comunicação. Eu tenho para mim uma ideia de que a gente tem que tentar melhorar, né, a vida do paciente, no que tange a comunicação especialmente, não só se a gente puder intervir em outras coisas, porque a comunicação está quase presente na nossa vida em tudo, né? Mas a gente procura melhorar todas as manifestações que esse paciente tem, né? Então, se você falar, você começa um trabalho pensando naquilo que ele precisa vir a fazer, imaginando quem ele era antes. A minha meta seria que ele voltasse a ser exatamente o que ele era antes da lesão. Só que como a gente tem vários graus e tipos de lesão e as gravidades assim de prognóstico estimada também variam muito, né? É importante a gente ter um pé no chão. Então o terapeuta ele tem que ter a consciência de que ele está reabilitando, que ele está tentando melhorar, né? Por exemplo, então eu tô querendo que esse paciente volte a falar, mas eu tô vendo a resposta que o paciente tem ao tratamento, dependendo daquilo que eu imagino que faça com que o paciente não fale. Tá certo? Então eu tô fazendo uma intervenção especificamente para aquilo que eu acho que é a causa da não fala dele, né? Então se ele não responde ao tratamento, não é porque ele não fala que ele não vai se comunicar. Tá? Então a nossa meta é que ele se aproxime o quanto, né, mais próximo, que ele fique mais próximo possível isso do que ele era antes. Mas ainda assim nós vamos querer que ele se comunique. Então nem sempre é uma recuperação total, né? Depende muito, né, o que você está falando, do grau da lesão, da extensão, de como a pessoa ficou, depende muito de paciente para paciente, né? A gente diz que nunca existe, né? A gente diz isso e é uma verdade, não existe um paciente afásico, né? Afasia é um transtorno de linguagem que seja igual ao outro. Igual ao outro, isso. Então a terapia é sempre muito individualizada, os procedimentos de avaliação são muito minuciosos, justamente para a gente ver o perfil daquele caso. E o que acontece na maior parte das vezes é que o paciente não vai voltar mesmo a ser o que ele era antes. Tá certo? Então quando a gente tem mesmo pacientes afásicos que se recuperaram 100%, que eles saem daqui e retomam a vida profissional deles antes,
tudo tá igual, praticamente igual, se a gente Tá. pudesse tirar uma foto do que era antes da lesão. Eles nos contam que eles sabem que eles funcionam perfeitamente, que a vida deles está igual ao que era antes, mas que eles estão diferentes, né? Então, até o ano passado no Congresso da Academia Americana se discutiu isso, né? Que o conceito cura, ele não se aplica à afasia, porque É muito legal isso. você não deve ter uma expectativa da cura, no sentido, vou voltar a ser exatamente o que era antes. Mas o que eu acho que deve ser ressaltado é que mesmo quando a gente tem um plano de tratamento muito bem feito, é muito raro que o paciente tenha esse retorno de 100% das funções, né? São pacientes que mesmo quando se comunicam muito bem, as pessoas percebem uma leve dificuldade, alguma coisa que não está tão bem como era antes, Entendi. né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso também. Garantir que o paciente está satisfeito com essa comunicação, né, do jeito que ela tá. E uma coisa que na linha do tempo eu vejo muito, que eu discuto muito com as famílias também, é que assim, o paciente ele esquece o quão grave ele foi. Então a gente tem que pensar que esses tratamentos em geral não são breves. Eles são longos, então o paciente demanda muito esforço, né? Esforço para vir à fonoterapia, às vezes faz outros atendimentos, fisioterapia, terapia ocupacional, né? Psicologia. Então ele tem uma agenda lotada de atendimentos, tem todos esses deslocamentos e esses atendimentos são atendimentos que vão demandar muito esse paciente, cognitivamente também. O que acontece na linha do tempo? É muito comum o paciente falar, não estou melhorando, eu nunca vou voltar a ser o que era antes, né? E ter aí uma baixa, né? Na linha do tempo eles vão flutuando, né? Nessa ideia. Então o que a gente costuma dizer? A gente costuma dizer, o paciente, por exemplo, se ele sai de um AVC não falando nada, não entendendo nada, que seria um quadro que a gente chama de afasia global, depois de 3 meses de lesão, de terapia, ele está entendendo algumas coisas e está falando palavras isoladas, por exemplo, para dar um exemplo bem genérico, para nós isso foi um grande avanço, mas para o paciente não. Porque ele não lembra que ele era um paciente que num primeiro momento não entendia nada, não entendia nem o que estava acontecendo com ele, que não falava nada. Ele quer ser aquele paciente, ele quer ser aquela pessoa que ele era antes da lesão. Ele não quer falar palavras isoladas, fora de uma estrutura gramatical. Mesmo que ele se comunique, ele não quer falar, mãe, cinema amanhã. Ele quer falar, eu quero ir com os meus amigos ao cinema amanhã. E para nós que estamos trabalhando na reabilitação, a gente tem um paciente que saiu de uma situação em que ele não falava nada e que hoje ele pode falar para os pais, por exemplo, um adolescente, mãe, cinema, amanhã, amigos, não é que a gente está satisfeito com isso, a gente vai querer também, a gente vai pôr metas, mas a gente sabe que às vezes as metas não vão ser cumpridas. Então, por exemplo, nesse caso eu estou descrevendo um sintoma comum na afasia, que é o agramatismo, que todos os terapeutas e universalmente a gente sabe que é difícil de reabilitar. Alguns respondem bem à intervenção e outros não tão bem, ficam com um discurso levemente agramático. Então é possível que na linha do tempo eu veja que esse paciente fez um platô. O que significa isso? Que eu estou continuando a intervenção, que eu estou continuando a estimular, mas que ele não modifica esse perfil linguístico, e então eu como terapeuta vou ter uma expectativa que a fala dele vai ficar com esse agramatismo leve, por exemplo, tá? Mas ele não vai ficar satisfeito, né? Então, também trabalhar essa questão dos déficits, como eles interferem no dia a dia, aceitação sobre isso, né? É muito importante, né? Porque a gente quer que o paciente se sinta bem, a gente batalha para esse bem-estar, né? Agora, eu sempre brinco assim com os meus alunos, eu falo assim, olha, o paciente não vai lembrar como ele era no pós-lesão imediato. Ele sempre vai ter a lembrança dele do antes da lesão. Então, para isso, ele sempre vai dizer que não tá bom. Então a terapia nunca vai ser uma terapia que ele vai falar, estou feliz com a minha terapia, né, eu estou melhorando. Apesar da gente saber e ter medidas objetivas hoje de ver se o paciente está respondendo ao tratamento, e a gente até pode mostrar isso para o paciente, né, ele sempre vai ter a expectativa do que ele era antes da lesão. Então a gente tem que trabalhar com essa balança, da balança do que é possível, né, do que a gente quer e do que é possível. Do que é possível, isso é muito importante as pessoas terem consciência. Eu acho que é legal, uma dica que eu posso dar, assim, que no meu caso, que escrevia, né, depois de um tempo,
eu tenho meus relatos, assim, como eu me sentia, minhas dificuldades. Então eu olho hoje, maio de 2008, eu colocava muita lentidão para raciocinar, não consigo lembrar onde é a casa dos meus amigos, não sei o quê. Então eu olho hoje, eu falo, nossa, como eu melhorei, como eu evoluí, porque eu tenho relatos, né? Eu sempre, tá tudo meio registrado, assim. Isso é bom para você lembrar o quanto você já melhorou e o quanto você tinha dificuldade, né? Fico muito feliz quando eu vejo, nossa, eu não tenho mais isso. Nossa, como é bom. Igual eu te falei, eu esbarrava antes na parede, machucava o ombro, agora eu já não esbarro mais. Então isso é muito legal, né? É muito legal. E aqui, então, eu sempre recomendo aos terapeutas que eles façam um controle objetivo, tá? Não só porque a gente consegue verificar se o paciente está respondendo de forma mais objetiva, né? Porque nós, como terapeutas, sempre queremos que os nossos pacientes melhorem. Só que em algum momento você tem que distanciar um pouco o seu olhar e falar, aquilo que eu tô vendo que é tão bom mesmo, tá funcionando no dia a dia do paciente? Ele tá se comunicando melhor? Né? Então, a gente tem várias maneiras hoje de ter relatos objetivos, de fazer acompanhamentos objetivos das respostas aos tratamentos, né? Mesmo quando a gente tem um transtorno que é só da fala, por exemplo, se o paciente vem com um transtorno da fala, às vezes vem com uma disartria muito grave. Uma disartria é uma alteração de fala após lesão cerebral, né? Quando a pessoa fala bem... Tem vários tipos de disartria, né? Mais a leve, mais comum é essa que aparece uma lentidão na fala. Você grava o paciente, se ele não quiser ou se sentir incomodado, não precisa ser nem vídeo, mas você grava acusticamente esse paciente. Por quê? Porque esta fala tem chance, dependendo do caso, de novo, do tipo da lesão, de quando chega para o tratamento, num caso pós-trauma, num caso pós-AVC, que o paciente vem com uma fala disártrica. Ele sempre vai ouvir um espectro de uma fala que não é a dele de antes da lesão. Mas uma coisa é uma fala que tem, por exemplo, uma inteligibilidade de 30% e a outra é uma fala que está distorcida, mas que tem uma inteligibilidade de 90%, de 80%. Então ele vai sempre dizer, como minha fala tá ruim, como ela é lenta, as pessoas acham que eu sou bobo porque eu tô falando com um discurso mais lento. Claro que a gente vai ter metas de acelerar um pouco a fala, quando a fala estiver mais precisa. Então, isso o terapeuta vai conseguir controlar. Quais são as metas do trabalho ao longo do tempo, para essa fala ficar o mais próximo possível do que ela era antes, dentro da possibilidade clínica daquele caso, tá? Mas, se você não tiver feito um registro inicial da fala desse paciente, ele não acredita que a fala dele foi daquele jeito. Então, às vezes você grava o mesmo segmento de fala, por exemplo, uma fala espontânea, você não tem equivalência de 100%, mas você, por exemplo, põe ele para ler uma lista de palavras, né, quando ele chega, e depois põe para ler a mesma lista de palavras e peça para esse paciente ouvir os dois registros. Muitas vezes eles falam para mim, mas esse era eu? Não, esse não era eu. Não, era você. Tá escrito aqui, né? Entendi. Tá aqui o seu registro, tá na sua pasta esse registro, a sua família levou esse registro, né? Para você se ouvir. Então, isso às vezes até serve como ânimo para o paciente falar, tá bem, eu estou no meio da jornada. Isso. Porque esse trabalho é um trabalho que não vai dar mesmo resultado em curto prazo. É um trabalho longo. Né? É um trabalho longo, né? Então, salvo raras exceções, se você falar pra mim, você nunca atendeu um paciente afásico em 3 meses? Atendi. E ele ficou zerado? Ficou zerado, no bom sentido. Mas é o paciente que já veio, o caso que já veio muito leve, com uma queixa muito específica. Na hora que você faz o mapeamento das alterações, você encontra poucas coisas. Ele tá no período optimal para esse trabalho, que é o período da recuperação espontânea. Entendi. Você foi lá, fez um trabalho que era exatamente para aquilo que o paciente precisava e depois de 3 meses ele tá bom. Mas isso é o que a gente chama de, em ciência, que a gente extrapola para a clínica, é aquela fala, é um ponto fora da curva. O que é isso? Isso é exceção. Essa não é a regra. Em linhas gerais, os casos neurológicos, eles têm uma cronicidade, eles vão levar tempo. Eu lembro que era... Como fala? Metáfora, abstração. Isso. Hoje estamos aqui com uma entrevista muito especial. Peraí que eu gaguejei tudo. Vou tirar aqui